Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante, que é a relação complexa entre dor, depressão e estresse na infância. Situações que as crianças passam e que impactam na sua vida adulta. O que isso tem a ver com dor e depressão? Nós vamos falar sobre isso agora e eu convido você a fazer parte aqui dessa grande comunidade de saúde mental que tem o objetivo trazer informações que ajude você a compreender quadros, a entender como as coisas acontecem e ter ferramentas para você atuar na sua vida e onde você estiver. Nesse vídeo aqui, eu vou falar no final sobre algumas coisas que você pode fazer aí em sua casa para melhorar sua qualidade de vida se você sofre com quadro depressivo e também com dor. Fica aqui comigo até o final, inscreva-se aqui no botão vermelho e ative o sino das notificações. Bom, existe uma associação muito complexa entre dor e depressão, assim como existe uma associação complexa entre dor e ansiedade. O vídeo mais acessado aqui desse canal é o vídeo que eu falei de dor e ansiedade. Se você não viu esse vídeo, convido você a clicar aqui no card para assistir depois. O Bruno vai deixar esse vídeo aqui porque existe uma relação muito direta. Mas hoje eu convido vocês a gente conversar um pouco sobre a relação com a infância. Já se sabe, está comprovado, que crianças que sofreram abusos, que sofreram violência doméstica, violência no entorno, que estavam submetidas a um ambiente violento, um ambiente de negligência, restrições, ou crianças que perderam os pais e não tiveram assistência adequada, são crianças que sofreram estresse precoce. Nós chamamos isso de estresse precoce. E esse estresse precoce tem um grande papel no desenvolvimento desse cérebro. O estresse precoce impacta na maneira como funciona o eixo que a gente chama de eixo do estresse, eixo HPA, hipotálamo, hipófise e adrenal. São estruturas do nosso cérebro e aqui a adrenal é logo acima do rim, já falei sobre ela quando falei de pânico, de crise de pânico, de ansiedade e estresse. Essas estruturas são extremamente importantes para a regulação da maneira como a gente lida com as situações de pressão na vida. Mas essas estruturas também são importantes para a maneira como você se recupera desse estresse. E também importantes nas vias de dor. São estruturas que estão envolvidas também na organização de receptores, liberações de hormônios e neurotransmissores. Todos esses nomes estão envolvidos em como o nosso cérebro funciona e como o nosso corpo recebe e se recupera de situações de estresse. E aí, a gente já sabe que as crianças que passaram por isso acabam tendo alterações funcionais de neurônios e desse eixo, e, portanto, tem uma probabilidade de desenvolver quadros de depressão mais facilmente. Tanto quadros de depressão quanto quadros de ansiedade. E aí, quadros de estresse e quadros depressivos são inflamatórios. Nós já falamos aqui em outros vídeos sobre neuroinflamação. E essa neuroinflamação também tem um impacto em dor. Porque quando a gente está falando de inflamação, ela não é em um lugar só. Esse processo inflamatório que o corpo tem, que o cérebro tem, que apresenta, vai interferir em receptores de dor, porque você acaba tendo a liberação de substâncias que a gente chama de citocinas inflamatórias. E essas citocinas promovem alterações em receptores de dor, e aí a gente vai ter também alterações funcionais de neurônios, que podem ficar mais hiperexcitados por excesso de um neurotransmissor chamado de glutamato.
Esse neurotransmissor é muito importante para a gente, para aprendizado, né, para fixação de memória, tudo isso, ele é muito positivo, mas ele não pode estar em excesso, porque em excesso vai desbalancear o equilíbrio entre ele, que é de excitação, e o nosso receptor GABA, que é de inibição. Também já falei de GABA aqui. GABA é o nosso neurotransmissor de calma, ali onde atuam os calmantes. GABA também é importante para não ter dor. Quanto mais glutamato, mais dor, menos GABA. Por isso que muitas pessoas, quando têm dor, acabam tomando o que tem de prescrição, às vezes percebe a melhora da dor quando toma um tranquilizante. Também é por conta desse equilíbrio, né, entre aumento de GABA ali nas vias neurais, que muitas pessoas usam, por exemplo, pregabalina para dor, especialmente o pessoal que tem fibromialgia. Pregabalina é muito utilizada em dor crônica, gabapentina e ainda outros medicamentos que são prescritos para pacientes com dor crônica e muitas vezes associada à depressão, como duloxetina, venlafaxina, amitriptilina. Talvez alguns de vocês usem esse tipo de medicamento e nunca tinha compreendido qual a associação entre os sintomas e o uso deles. Porque às vezes a pessoa não tem uma queixa característica de depressão e está usando um remédio que é tipicamente prescrito para esses quadros. Mas a gente sabe que tem pesquisas que mostram que pacientes que têm mais dor tendem a ter mais sintomas depressivos e tem uma percepção de dor maior quando o paciente tem depressão. Então há uma relação muito complexa e íntima entre essas duas coisas. E também a gente sabe que pacientes que têm mais ansiedade tendem a ter mais dor e que pacientes de dor crônica, quando muito ansiosos, estimulam mais vias e tendem a perceber também mais dores. Então a gente está vendo uma relação aí entre o estresse na infância, a construção desse eixo de estresse e como esse eixo responde, o processo inflamatório que o estresse promove, a relação entre a depressão e esse processo inflamatório e o quanto esse processo inflamatório silencioso, porque não dá para perceber claramente por algum lugar do corpo, o quanto esse processo tem a ver com as vias de dor, com receptores que nós chamamos de nociceptivos. Isso é muito importante para a gente entender por onde a gente tem que caminhar quando está pensando em melhorar a qualidade de vida em quadro de dor e depressão. Porque a gente não tem como atuar sobre o que passou. E aí a ideia de entender que uma infância com todos esses fatores adoecedores tem um impacto na vida adulta é para a gente cuidar dos pequenos da melhor forma e entender a relação do que aconteceu com você com o que vive hoje. E aí a gente não tem como atuar ali mudando o passado, mas a gente tem como compreender esse passado e até fazer terapia a respeito disso, porque terapia também atua estruturalmente no cérebro. E aí, dentro dos sintomas, dentro daquilo que está acontecendo agora, se você já faz acompanhamento, já toma aí alguma coisa, faz tratamento para dor e depressão, há coisas que você pode fazer por você que podem diminuir esse hiperestímulo do corpo. Essas citocinas que eu falei para você que têm impacto na resposta dos seus neurônios, na maneira como se percebe dor. E como a gente pode fazer isso? A gente precisa atuar em desinflamação corporal. E desinflamação corporal não é só tomar anti-inflamatório. A nossa maneira de viver também inflama o nosso corpo. Quando eu não me importo muito com o tipo de coisa que eu como, com a maneira como eu faço a gestão do meu dia. E aí eu quero convidar você a ser a pessoa que vai reduzir essas citocinas a partir da redução do consumo de industrializados. Reduza
enlatados, porque você vai reduzir conservantes e vai reduzir a entrada de substâncias pró-inflamatórias em seu corpo, que pioram o seu estado, que pioram tanto a sua percepção de dor, quanto o seu cérebro, quanto os seus sintomas depressivos. Reduzir enlatados é extremamente importante para diminuir também contaminação por metais pesados. E aí, paralelo à redução de industrializados, fazer o possível para aumentar a quantidade de produtos naturais e, se possível, orgânicos. Eu sei que não dá muitas vezes para se comprar tudo orgânico, eu sei que esse acesso ainda é complicado, existem produtos muito caros, eu sei disso, mas o máximo que você puder fazer, convido você a fazer para reduzir entrada de contaminantes e inflamação corporal. E nesse mesmo caminho, a redução significativa do uso de farinha de trigo, do alto consumo de pão, bolos e biscoitos que eu falei no vídeo sobre estratégias de redução de ansiedade. Você pode usar outras farinhas. Nós não estamos aqui falando de dieta, estamos falando de redução de dano. E em redução de dano, a gente faz o melhor que pode para começar a reduzir. E reduzir já vai gerar um impacto muito grande na sua qualidade de vida. Aumente o seu consumo de água, porque seu corpo utiliza muitíssimo isso. E essa utilização vai ajudar na metabolização, tanto do que você já usa se você faz um tratamento, quanto daquilo que você vai consumir, e ajudar na liberação via urina dessas toxinas. Isso é muito importante, parece uma coisa assim, nossa, é tão simples e eu nunca pensei nesse tipo de coisa que pode me ajudar. Sim, isso pode ajudar também. E aí a gente tem algumas coisas que podem contribuir, que são suplementos que podem ajudar a reduzir o estresse oxidativo das suas células. Estresse oxidativo é o que acontece em processos inflamatórios. Aumenta muito umas partes que a gente chama de radicais livres. E esses radicais livres destroem células, pioram a saúde do nosso corpo. Suplementos como ácido alfa-lipoico. Ácido alfa-lipoico tem uma ação antioxidante importante. Coenzima Q10, que participa da formação da energia da nossa célula. E essa formação de energia é importante para que a célula funcione produzindo ali partículas para que ela funcione melhor, que a gente chama de ATP. E ela também tem ação antioxidante. O uso de cúrcuma longa, né? Curcumina, pelo menos 1 grama por dia, e usando 500 miligramas 2 vezes ao dia, tem uma ação anti-inflamatória importante e também cerebral. Tem muito estudo saindo sobre cúrcuma nos últimos tempos e eu gosto muito de observar isso acontecendo porque a gente consegue entender e perceber o quanto a natureza pode nos ajudar. Lembrando que cúrcuma tem que ser tomada aí no jantar ou no almoço com um componente gorduroso que melhora a absorção. Um outro importante que já falamos da importância dele aqui diversas vezes, que é magnésio. Nas nossas vias de GABA e de serotonina, ele é muito importante e essas vias são importantes quando estamos falando tanto de depressão quanto de dor. E aí, quando você melhora a sua alimentação, você melhora também a absorção de vitaminas e minerais importantes, mas especialmente vitaminas do complexo B, que muitas vezes precisa ser suplementada nesses pacientes, né, com depressão e dor, por conta da má absorção e da necessidade a mais que essas pessoas têm. E aí, a suplementação de complexo B pode ser orientada por algum profissional para você. Se você tem muita dúvida sobre como fazer isso, como melhorar sua alimentação, de que forma você pode organizar, um nutricionista faria muita diferença na sua vida. Pensar na nutrição, pensar na maneira como você está comendo é importantíssimo se você sofre com dor e depressão. A melhora dessa alimentação, daquilo que você põe para dentro, vai ajudar você a melhorar as suas vias excitatórias, as suas vias de GABA, nosso neurotransmissor de calma, e também
de produção de serotonina, noradrenalina e dopamina. Outros neurotransmissores também importantes, tanto em dor como em depressão, certo? Se você acredita que esse conteúdo ajudou você, clica aí no curtir, compartilha esse vídeo com outras pessoas em seus grupos, clica aqui no inscrever-se nesse canal, dá uma olhada nos outros vídeos sobre ansiedade, estresse, outras explicações que podem ajudar você a ter melhor qualidade de vida. E eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!